mosaico de triângulos coloridos formando a letra G. Abaixo, em preto, o texto Gama TV, informação inclusiva. Imagens aéreas da cidade do Rio de Janeiro. Cobertura inclusiva do maior evento paradesportivo do mundo. A apresentadora Natasha Sierra e a intérprete de Libras Vanessa Bartolo estão no Boulevard Olímpico. Olá! Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 estão chegando ao fim e ontem foi o dia de decidir quais equipes vão para a final nas modalidades de futebol de 5 e de goalball. Será que nossas equipes brasileiras estão na final? Confere aí. O goalball começou quente, com os jogadores do Brasil enfrentando os Estados Unidos. Os jogadores entraram na quadra em fileira e cumprimentaram a torcida erguendo os braços. Durante a apresentação dos jogadores à torcida, os brasileiros ficaram perfilados e foram sendo chamados um a um. Quando ouviam seus nomes, os jogadores cumprimentavam a torcida ou davam pulos. O time inicial do Brasil foi formado por Leomon e Alex nas alas e Romário central. O jogo começou bem disputado e aos 2 minutos após pênalti de Leomon, os Estados Unidos, com seu uniforme preto e vermelho, abriram o placar com Terry Merrin. O jogo seguiu nesse ritmo, os Estados Unidos marcando gols de pênalti, foram 8 no total, e o Brasil não conseguindo furar o bloqueio americano. O Brasil ainda teve um pênalti perdido por Leomon, quando o jogo estava 8 a 1 para os Estados Unidos. Ao fim da partida, o placar apontou 10 a 1 para os americanos. A outra semifinal foi entre Lituânia e Suécia, com vitória do time letão por 8 a 2. Brasil e Suécia se enfrentam na disputa pelo bronze. Na sequência do masculino, foi a vez das meninas entrarem em quadra em busca da inédita vaga na final. O time brasileiro veio escalado com Simone, Vitória e Carol. O Brasil começou atrás na partida, em chute que desviou em 2 brasileiras, a China abriu o placar. Nossa artilheira Vitória não demorou muito para começar a mostrar serviço e aos 5 minutos empatou o placar. Vitória teve a chance de virar o jogo em um pênalti, que foi defendido pela chinesa no centro do gol. Vitória comandou o ataque do Brasil, que chegou a vencer por 3 a 1, restando menos de 4 minutos para o fim da partida. No fim do jogo, as chinesas apertaram o ritmo e conseguiram 2 gols, empatando e levando o jogo para a prorrogação. A prorrogação começou tensa e ambas as equipes se estudavam muito. Em um chute 2-5, a China conseguiu marcar o gol de ouro e garantir classificação para a final. A outra semifinal foi entre Estados Unidos e Turquia, com vitória das turcas por 11 a 1, aplicando um game nas americanas. Brasil e Estados Unidos se enfrentam na disputa pelo bronze. Na terceira semifinal brasileira do período, nossa seleção invicta em Jogos Paralímpicos tinha a missão de vingar as meninas do goalball e derrotar a China para chegar à final. O jogo começou tenso, a China se defendendo muito e apostando nos contra-ataques. Em um destes, falta a próxima área do Brasil, e em jogada ensaiada, os chineses abriram o placar. A derrota parcial era um ponto negativo no jogo, mas a lesão do capitão da equipe Ricardinho, que teve um corte na cabeça e precisou sair de maca e levar 4 pontos nos vestiários, poderia ter abalado ainda mais a seleção. Não foi o que aconteceu. Jefinho, camisa 7, chamou a responsabilidade ao lado de Nonato, camisa 8, e ambos começaram uma dupla que infernizaria os chineses. Na metade do primeiro tempo, Jefinho arrancou pela direita, trouxe para o meio e bateu no canto direito baixo do goleiro chinês. O empate do Brasil foi muito comemorado. O chamador brasileiro invadiu o campo e abraçou Jefinho, que também era abraçado pelos demais jogadores. Fim do primeiro tempo, com empate no placar, que levaria o jogo para os pênaltis. No início da segunda etapa, o jogo se manteve igual. O Brasil pressionava e os chineses se defendiam. Em um roubo de bola no campo de defesa, Jefinho arrancou, driblou 4 adversários e chutou no ângulo direito do goleiro chinês.
A virada do Brasil, explosão nas arquibancadas e no campo. Jefinho correu em direção ao banco de reservas e foi abraçado por jogadores e comissão técnica. Após a virada, o Brasil controlou bem o jogo, sempre com Jefinho e Nonato criando perigo, e com Damião e Cássio marcando forte na defesa. Na outra semifinal, a Argentina, que perdeu a final do Mundial 2014 para o Brasil, enfrentou o Irã. Em jogo disputado, o placar foi de 0-0 no tempo normal e vitória dos iranianos nos pênaltis. Brasil e Irã se enfrentam pela disputa do ouro.